meus amigos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um programa onde estudamos o Livro dos Médiuns, um verdadeiro manual de instruções de como funciona a mediunidade, como funcionam as comunicações, os diversos aspectos abordados pela doutrina espírita. Nós finalizamos no último encontro, no último vídeo, a primeira parte. Vamos começar hoje, olha só que legal, a segunda parte que vem trazer as manifestações espíritas. Então, aqui nós temos aí o primeiro capítulo que a gente vai ver hoje, da ação dos espíritos sobre a matéria. A partir de agora, o livro dos médiuns começam a ser mais prático, né? Bem mais prático. Na primeira parte a gente fazia sempre, digamos, um resumo das coisas, uma conceituação. Agora a gente começa, a partir de hoje, a prática mesmo. Então vamos sem demora aí a nossa leitura de hoje, do item número 52, que nós vamos estudar, lembrando da ação dos espíritos sobre a matéria. Como é que funciona o espírito sobre a matéria? Posta de lado a opinião materialista, porque condenada pela razão e pelos fatos, tudo se resume em saber se a alma, depois da morte, pode manifestar-se aos vivos, reduzida assim à sua expressão mais singela. A questão fica extraordinariamente desembaraçada. Caberia, antes de tudo, perguntar por que não poderiam seres inteligentes, que de certo modo vivem no nosso meio, se bem que invisíveis por natureza, atestar-nos de qualquer forma sua presença. A simples razão diz que nisto nada absolutamente é de impossível, o que já é alguma coisa demais. Esta crença tem a seu favor o assentimento de todos os povos, porquanto com ela deparamos em toda parte e em todas as épocas. Ora, nenhuma intuição pode mostrar-se tão generalizada, nem sobreviver ao tempo, se não tiver algum fundamento. Acresce que se acha sancionada pelo testemunho dos livros sagrados e pelo dos pais da Igreja, tendo sido preciso o ceticismo e o materialismo do nosso século para que fosse lançada ao rol das ideias supersticiosas. Se estamos em erro, aquelas autoridades o estão igualmente. Mas isso não passa de considerações de ordem moral. Uma causa especialmente há contribuído para fortalecer uma dúvida, numa época tão positiva como a nossa, em que toda a gente faz questão de se inteirar de tudo, em que se quer saber o porquê e o como de todas as coisas. Essa causa é a ignorância da natureza dos espíritos e dos meios pelos quais se podem manifestar. Adquirindo conhecimento daquela natureza e destes meios, as manifestações nada mais apresentam de espantosas e entram no cômputo dos fatos naturais. Aqui estão falando justamente sobre a questão que não tem nenhuma ideia absurda da comunicação e da existência dos espíritos. A ideia que geralmente se faz dos espíritos torna à primeira vista incompreensível o fenômeno das manifestações, como estas não podem dar-se senão exercendo o espírito ação sobre a matéria. Os que julgam que a ideia de espírito implica a de ausência completa de tudo o que seja matéria perguntam, com certa aparência de razão, como pode ele obrar materialmente? Ora, aí o erro, pois que o espírito não é uma abstração, é um ser definido, limitado e circunscrito. O espírito encarnado no corpo constitui a alma quando deixa, por ocasião da morte, não sai dele despido de todo o envoltório. Todos nos dizem que conservam a forma humana e, com efeito, quando nos aparecem, trazem as que lhes conhecemos. Observemo-los atentamente, no instante em que acabem de deixar a vida. Acham-se em estado de perturbação, tudo se lhes apresenta confuso em torno, vêem perfeito ou mutilado, conforme o gênero da morte, o corpo que tiveram. Por outro lado, se reconhecem e se sentem vivos, alguma coisa lhes diz que aquele corpo lhes pertence e não compreendem como podem estar separados dele. Continuam a ver-se sob a forma que tinham antes de morrer, e esta visão, alguns, produz, durante certo tempo, singular ilusão, a de se crerem ainda vivos. Falta-lhes a experiência do novo estado em que se encontram, para se convencerem da realidade. Passado esse primeiro momento de perturbação, o corpo se lhes torna uma veste imprestável do que se despiram e de que não guardam saudades. Sentem-se mais leves e como que aliviados de um fardo. Não mais experimentam as dores físicas e se consideram felizes por poderem elevar-se, transpor o espaço, como tantas vezes o fizeram em sonho, quando vivos. Entretanto, malgrado a falta do corpo,
comprovam suas personalidades, têm uma forma, mas que os não importuna nem os embaraça, tem, finalmente, a consciência de seu eu e de sua individualidade que devemos concluir daí que a alma não deixa tudo no túmulo, que leva consigo alguma coisa. Acho o máximo esse leitor, finalmente. Então, finalmente, o que a gente entende de tudo isso que foi lido, né? Já que a gente está da ação dos espíritos sobre a matéria. Então, que a gente desencarna, tem um período de confusão mental e tudo mais, e que isso vai se fazendo cada vez mais tranquilo, cada vez mais sereno, e que aí quando ele percebe que tá, eu morri, o meu corpo que me limitava pra caramba, que dava dor e tudo mais, tá ali, ele não vai sentir saudade disso, ele vai achar que era uma veste usada, pronto, acabou e vida que segue. Isso é maravilhoso, né, de saber. Nossa Senhora. Continuando aqui no 54. Numerosas observações e fatos irrecusáveis, de que mais tarde falaremos, levaram à consequência de que há no homem 3 componentes. 1. A alma, ou espírito, princípio inteligente, em que tem sua sede o senso moral. 2. O corpo, invólucro grosseiro, material, de que ele se revestiu temporariamente, em cumprimento de certos desígnios providenciais. 3. Perispírito, envoltório fluídico, semimaterial, que serve de ligação entre a alma e o corpo. A morte é a destruição, ou antes, a desagregação do envoltório grosseiro, do invólucro que a alma abandona. O outro se desliga deste e acompanha a alma que, assim, fica sempre com o envoltório. Este último, ainda que fluídico, etéreo, vaporoso, invisível, para nós, em seu estado normal, não deixa de ser matéria, embora até o presente não tenhamos podido assenhorear-nos dela e submetê-la à análise. Então, conceituando, o legal aqui, você pode estudar o livro dos médiuns sem ter lido o livro dos espíritos, que eles vão trazer os conceitos aqui novamente, isso é muito legal. Então, observações e fatos irrecusáveis, trouxe o conhecimento, né, levantado que nós somos um ser triplo, que nós temos um corpo físico, nós temos o perispírito, que é o corpo espiritual, e a alma, né? Então isso fica muito claro aqui pra gente. Continuando. Esse segundo invólucro da alma, ou perispírito, existe, pois, durante a vida corpórea, é o intermediário de todas as sensações que o espírito percebe, pelo qual transmite sua vontade ao exterior e atua sobre os órgãos do corpo. Para nos servirmos de uma comparação material, diremos que é um fio elétrico condutor, que serve para a recepção e a transmissão do pensamento, em suma, esse agente misterioso, imperceptível, conhecido pelo nome de fluido nervoso, que desempenha tão grande papel na economia orgânica e que ainda não se leva muito em conta nos fenômenos fisiológicos e patológicos. Tomando em consideração apenas o elemento material ponderável, a medicina, na apreciação dos fatos, se priva de uma causa incessante de ação. Não cabe, aqui, porém, o exame desta questão. Somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Então, bem interessante. Nós temos o corpo físico morre, descarta, a gente continua com o perispírito, que é o corpo espiritual, e a alma, que somos nós, né? E que o perispírito também tem um monte de nome, fluido nervoso, tem um monte de nome, é o elo de ligação entre a alma e o corpo físico. É pelo perispírito que a gente encarna, consegue ter contato, e também pelo perispírito que há o contato no mundo espiritual, tá? Sempre pelo seu corpo. Perispírito não constitui uma dessas hipóteses de que a ciência costuma valer-se para a explicação de um fato. Sua existência não foi apenas revelada pelos espíritos, resulta de observações. Como teremos ocasião de demonstrar por ora e por nos não anteciparmos, no tocante aos fatos que havemos de relatar, limitar-nos-emos a dizer que, quer durante a sua união com o corpo, quer depois de separar-se deste, a alma nunca está desligada do seu perispírito. Então, a gente entende que o perispírito é eterno, né? Sempre com a gente, ele vai se depurando, mas continua. E que a medicina não está perdendo uma chance imensa de não estudar também o perispírito, porque a cura de muitas doenças e de muita coisa se dá pelo perispírito e não pelo corpo físico. E claro, as medicinas ditas alternativas já entenderam isso, mas eu acho que um dia vai chegar lá.
55. É dito que o espírito é uma chama, uma centelha. Isso se deve entender com relação ao espírito propriamente dito como princípio intelectual e moral a que se não poderia atribuir forma determinada. Então a gente imagina que é uma chama, já que não tem aparência física, quem dá é o perispírito, e o perispírito dá aparência inclusive do corpo físico, tá? Mas, qualquer que seja o grau em que se encontre, o espírito está sempre revestido de um envoltório, ou perispírito, cuja natureza se eteriza à medida que ele se depura e eleva na hierarquia espiritual, de sorte que, para nós, a ideia de forma é inseparável da de espírito e não concebemos uma sem a outra. Perispírito faz, portanto, parte integrante do espírito, como o corpo faz do homem, porém, perispírito, só por só, não é o espírito, do mesmo modo que só o corpo não constitui o homem, porquanto o perispírito não pensa. Ele é para o espírito o que o corpo é para o homem, o agente ou instrumento de sua ação. A gente não consegue entender nem como é que seria a alma, né? Porque não pode-se colocar uma imagem de uma centelha, uma faísca, uma chama, mas não é. É o nosso pensamento, é quem nós somos. Quando a gente morre, continuamos sendo quem nós somos, indivíduos, certo? E temos o nosso perispírito, mas nosso perispírito vai se modificando conforme os mundos, conforme a nossa evolução, mas quem não se modifica é quem nós somos, e a gente não consegue imaginar quem nós somos. É isso que ele está explicando aqui. Ele tem a forma humana e, quando nos aparece, é geralmente com a que revestia o espírito na condição de encarnado. Daí se poderia supor que o perispírito, separado de todas as partes do corpo, se modela, de certa maneira, por este lhe conserva tipo. Entretanto, não parece que seja assim, com pequenas diferenças quanto às particularidades e exceção feita das modificações orgânicas exigidas pelo meio em o qual o ser tem que viver. A forma humana se nos depara entre os habitantes de todos os globos, pelo menos, é o que dizem os espíritos. Essa igualmente a forma de todos os espíritos não encarnados, que só tem o perispírito, a com que, em todos os tempos, se representaram os anjos, ou espíritos puros. Devemos concluir de tudo isto que a forma humana é a forma tipo de todos os seres humanos, seja qual for o grau de evolução em que se achem. Mas a matéria sutil do perispírito não possui a tenacidade nem a rigidez da matéria compacta do corpo, se assim nos podemos exprimir, flexível e expansível, donde resulta que a forma que toma, conquanto decalcada na do corpo, não é absoluta. Amolga-se à vontade do espírito, que lhe pode dar a aparência que entenda, ao passo que o invólucro sólido lhe oferece invencível resistência. Olha que genial. Informação que a gente tira disso. A forma humana é a forma universal, neste mundo ou nos outros. Quando a gente começar a ver os extraterrestres, e eles estão sendo revelados, estão se revelando cada vez mais, isso não é conversa de doido, não. Já tem diversos documentos aqui do Brasil, dos Estados Unidos. Agora em julho vai sair mais documentação sobre objetos voadores e tudo mais. Enfim, nós vamos perceber que eles têm a forma humana, né? Com pequenas modificações, mas tem a forma humana. Então, somos humanos em todos os universos. E o perispírito é que molda o nosso corpo físico e não o contrário, tá? Apesar de que os espíritos geralmente utilizam a última forma que assumiram para serem reconhecidos nas comunicações. Por exemplo, eu morri hoje, então quando eu for dar uma comunicação daqui a 2 anos, eu vou estar com a aparência que eu tenho hoje. Se eu conseguir modificar o meu perispírito, que ele é plástico, e a gente estuda isso no perispírito, mas eu vou querer ser reconhecido, portanto eu vou aparecer para um vidente do jeito que eu era para ser reconhecido. Entende isso? Então é uma das propriedades do perispírito, e é isso que está falando aqui neste trecho. Livre desse obstáculo que o comprimia, o perispírito se dilata ou contrai, se transforma, presta-se, numa palavra, a todas as metamorfoses, de acordo com a vontade que sobre ele atua por efeito dessa propriedade do seu envoltório fluídico. É que o espírito que quer dar-se a conhecer pode, sendo necessário, tomar a aparência exata que tinha quando vivo, até mesmo com os acidentes corporais que possam constituir sinais para o reconhecerem. Não falei? E olha que eu não li antes, né? Então, nós estamos falando de perispírito, já que corpo a gente conhece, não precisa falar. A alma a gente não chega lá, a gente vai falar sobre o perispírito, que é o que é mais usado nas comunicações. Então, o pensamento pode moldar o perispírito, de acordo com a evolução do espírito, e se o espírito aprendeu a fazer isso, ele molda
o seu próprio perispírito, tá? E por essa plasticidade, se dilata, se contrai, etc e tal, ele pode assumir a forma e até os defeitos. Se eu sou cego, se eu tenho uma cicatriz no rosto, esse perispírito pode assumir do jeito que eu era vivo para ser mais facilmente reconhecido nas comunicações. Os espíritos, portanto, são, como se vê, seres semelhantes a nós, constituindo ao nosso derredor toda uma população invisível no estado normal. Dizemos no estado normal porque, conforme veremos, essa invisibilidade nada tem de absoluta. Vamos continuar aqui no item 57. Voltemos à natureza do perispírito, pois que isto é essencial para a explicação que temos de dar. Dissemos que, embora fluídico, perispírito não deixa de ser uma espécie de matéria, o que decorre do fato das aparições tangíveis. Aqui volveremos sob a influência de certos médiums, tem-se visto aparecer em mãos com todas as propriedades de mãos vivas, que, como estas, denotam calor, podem ser palpadas, oferecem a resistência de um corpo sólido, agarram os circunstantes e, de súbito, se dissipam. Quais sombras a ação inteligente dessas mãos, que evidentemente obedecem a uma vontade, executando certos movimentos, tocando até melodias num instrumento, prova que elas são parte visível de um ser inteligente, visível a tangibilidade que revelam, a temperatura, a impressão, em suma, que causam aos sentidos, porquanto se há verificado que deixam marcas na pele, que dão pancadas dolorosas, que acariciam delicadamente, que são de uma matéria qualquer, seus desaparecimentos repentinos provam, além disso, que essa matéria é eminentemente sutil e se comporta como certas substâncias que podem alternativamente passar do estado sólido ao estado fluídico e vice-versa. Estamos falando aí das materializações. De novo, eu não vou me aprofundar nisso, porque é exatamente o que a gente está estudando no perispírito, tá? Então, eu vou passar aqui e fazer alguma pequena observação se for o caso, mas não entrar fundo, porque recomendo que você estude aí comigo o livro Perispírito, que a gente vai ver a fundo essas propriedades aí de expansibilidade, de se tornar de um estado para o outro, e tá falando das experiências, né? Que tem até as tais mãos de cera que os espíritos materializam, só uma mão, por exemplo, com essa mão toca um instrumento, toca, bate, e essa mão, as pessoas sentem a pulsação do coração, sentem o calor da pele, sentem a textura da pele, e essas mãos também muitas vezes fizeram de colocar assim uma cera líquida, quente pra caramba, e esta mão é colocada, o espírito coloca essa mão dentro dessa cera líquida quente, e a cera endurece e depois eles fazem moldes, e aí se tira até impressão digital desta mão, da ponta dos dedos, vê todos os pelinhos, os poros, as veias e tudo que tiver de relevo. Imagine que uma pessoa viva não dá para colocar a mão numa cera quente que vai queimar pra caramba, mas já fizeram isso e não foi um, não foi dois, foram muitos mesmo, né? Então a gente está falando de coisas que realmente existem. A natureza íntima do espírito propriamente dito, isto é, do ser pensante, desconhecemos-la por completo. Apenas pelos seus atos ele se nos revela, e seus atos não nos podem impressionar os sentidos, a não ser por um intermediário material. O espírito precisa, pois, de matéria para atuar sobre a matéria, tem por instrumento direto de sua ação o perispírito, como o homem tem o corpo. Ora, perispírito é matéria. Conforme acabamos de ver depois, serve-lhe também de agente intermediário o fluido universal, espécie de veículo sobre o qual ele atua, como nós atuamos sobre o ar, para obter determinados efeitos, por meio da dilatação, da compressão, da propulsão ou das vibrações. Então, o perispírito é matéria, e o que acontece é que nas comunicações mediúnicas, os perispíritos dos espíritos comunicantes, os corpos espirituais dos espíritos comunicantes, são essenciais, são usados. Senão, não tem jeito nem de haver essa comunicação. Considerada deste modo, facilmente se concebe a ação do espírito sobre a matéria. Compreende-se, desde então, que todos os efeitos que daí resultam cabem na ordem dos fatos naturais e nada tem de maravilhosos, só pareceram sobrenaturais. Porque se eles não conhecia a causa conhecida, esta desaparece maravilhoso, e essa causa se inclui toda nas propriedades semimateriais do perispírito. É uma ordem nova de fatos que uma nova lei vem explicar,
e dos quais, dentro de algum tempo, ninguém mais se admirará como ninguém se admira hoje de se corresponder com outra pessoa a grande distância em alguns minutos por meio da eletricidade. Imagina se vocês conhecessem a internet, né? Perguntar-se-á, talvez, como pode o espírito, com o auxílio de matéria tão sutil, atuar sobre corpos pesados e compactos, suspender mesas, etc. A semelhante objeção certo que não será formulada por um homem de ciência, visto que, sem falar das propriedades desconhecidas que esse novo agente pode possuir, não temos exemplos análogos sob as vistas, não é nos gases mais rarefeitos, nos fluidos imponderáveis que a indústria encontra os seus mais possantes motores quando vemos o ar abater edifícios, o vapor deslocar enormes massas, a pólvora gaseificada levantar rochedos, a eletricidade lascar árvores e fender paredes. Que dificuldades acharemos em admitir que o espírito, com o auxílio do seu perispírito, possa levantar uma mesa, sobretudo sabendo que esse perispírito pode tornar-se visível, tangível e comportar-se como um corpo sólido? É a pergunta que não quer calar, e a gente encerra este pequeno estudo de hoje. Por que não seria possível, né? Ele cita o exemplo aí de tantas coisas, tantos gases que a gente não vê, mas eles estão aí, que causam explosões, que explodem pedras, que movem motores, que derrubam prédios, né? Por que o perispírito não pode fazer tudo isso? Não pode se materializar, não pode levantar mesa, não pode... Né? É uma questão de estudar, de entender o comportamento. E o espiritismo traz isso, e eles falaram assim, as comunicações, né, por meio da eletricidade, porque na época a comunicação era pelo telégrafo, ó só! E 1850 e tralalá, estavam aí neste começo ainda, imagine hoje, né? Como é que eu estou chegando até você por meio de um monte de impulsos elétricos de liga e desliga, tudo se resume nisso, na informática, na eletrônica, né? Que doido, se a gente consegue fazer tudo isso no mundo material, por que um perispírito não teria todas as propriedades para trazer as comunicações, para fazer as escritas diretas, para tocar um instrumento no ar, para levantar uma mesa e tudo mais, né? E que legal, a gente estudou bastante aí dessas interações e a gente vai falar cada vez mais fundo. Perceba que, assim como no Livro dos Espíritos, o miolo vai ficando cada vez melhor, porque o começo é sempre meio difícil de entender, mais explanatório, mais assim, descrevendo coisas, e a gente vai entrando cada vez mais devagarinho na prática, na prática, na prática. E é isso que a gente entrou nesse capítulo 2 aqui. No próximo programa, nós vamos estudar das manifestações físicas e das mesas girantes. Olha que legal, vai ser muito legal. Espero a sua presença. Se você não for inscrito aqui, ou não perde seu tempo não, clique no inscrever-se, ative as notificações, o tal sininho, ative todas, porque aqui todo dia tem vídeo novo para você estudar comigo a doutrina espírita. E se puder ajudar um pouquinho mais, clique no botão Seja Membro. É uma pequena contribuição mensal que você me ajuda aí, porque nós temos muitos equipamentos aqui, muito investimento. Então, é um trabalho voluntário, obviamente, então toda ajuda é muito bem-vinda, tá bom? Nos encontramos então, te espero no próximo estudo do Livro dos Médiuns. Até lá, tchau!